Olá, sejam bem-vindos a mais uma exposição do curso de Análise Matemática 1. No vídeo anterior, nós demonstramos que o conjunto de números reais não é enumerável. Como consequência disso, a gente chegou à conclusão que o conjunto dos números irracionais é um conjunto também não enumerável e, portanto, existe mais irracionais do que reais, nesse sentido de porque o conjunto de números irracionais não é numerável. Como corolário desse teorema, nós vamos demonstrar que, na realidade, não apenas os reais não é numerável, mas qualquer que seja o intervalo não degenerado, esse intervalo ele é um conjunto não enumerável. O que significa dizer que um intervalo é não degenerado? Vamos lembrar aqui, quando a gente define, por exemplo, um intervalo fechado AB, esse conjunto é formado por todos os números reais que estão entre A e B, são maiores ou iguais que A e menores ou iguais que B. Claro que tem as suas variações, que poderia ser um intervalo aberto, em vez de usar colchetes, usar os parênteses, e aqui a gente trocaria o maior ou igual, ou menor ou igual, por apenas menor ou apenas maior. Vou até colocar aqui. Esse aqui é chamado de intervalo aberto AB, de extremidades A e B, e esse conjunto são todos os números reais, que têm a propriedade também de estar entre A e B, só que não pode ser nem igual a e nem igual a B. Aqui é menor que e aqui também. Já aqui é menor ou igual. Mas nesses casos, imagine que quando a gente vai falar sobre intervalo, está solicitando que esse número à esquerda aqui, o A, ele seja menor ou igual que B para você poder fazer isso. Quando o A é exatamente igual a B, você vai ter um intervalo da forma assim, A, B, mas o A é igual a B, então vai ficar A. Aí nesse caso, vai dar um conjunto apenas unitário, né? Porque vai ser o conjunto dos reais, tais que x é maior ou igual que A e menor ou igual que A. O único número real que é maior ou igual que A e menor ou igual que A é o próprio A. Ou seja, nesse caso, esse conjunto ele é unitário. Ele não está mais naquela ideia de intervalo que a gente traz do ensino fundamental e médio. A gente fala que esse tipo de intervalo, que é um ponto só, é um intervalo degenerado. Ele perdeu o seu gen, sua característica de intervalo como sendo um pedaço, um segmentozinho de reta. Aqui é apenas um ponto. Se a gente fosse considerar aqui que o A fosse igual a B, aí daria apenas o conjunto vazio. Então, para nós, intervalos não degenerados são intervalos da maneira que a gente está acostumado. Eu preferia definir o intervalo dessa maneira e retirar essas situações não degenerados para evitar esse tipo de coisa. Então, na verdade, todo intervalo, da maneira que nós estamos acostumados, é não enumerável. Nós vamos inicialmente provar que o intervalo 0,1, que é um tipo especial de intervalo, ele é um conjunto não enumerável. Vou mostrar inicialmente que o intervalo 0,1 é não enumerável. E a partir dele, nós vamos demonstrar que outros intervalos são enumeráveis, exibindo bijeções desse intervalo aqui em subconjuntos de outros intervalos. Para fazer isso, nós temos que encontrar uma bijeção de um conjunto não enumerável no intervalo 0,1. No caso, nós vamos mostrar que existe uma bijeção, uma função f, que vai do conjunto de números reais positivo no intervalo 0,1. O conjunto de números reais positivo é um conjunto não enumerável, né? Porque se a gente relembrar que o corpo dos reais ele é a união disjunta dos números positivos com o zero com os reais negativos e os reais positivos e negativos têm a característica que quando o elemento é positivo, o seu simétrico
é negativo e vice-versa. Então, há uma abjeção natural entre os elementos positivos de um corpo ordenado e os seus elementos negativos, que é exatamente pega um elemento, leva em seu simétrico. Como o simétrico é único, isso é uma abjeção. Então, se esse conjunto fosse enumerável, esse aqui também seria porque tem uma abjeção entre eles. Aí, então, os reais seriam numeráveis. Seria numerável unido com numerável, unido com um elemento, um conjunto numerável. Então, daria numerável, que não é o caso. Portanto, o conjunto de números reais positivo não é numerável. Então, sabendo que ele não é numerável, se a gente consegue exibir uma abjeção do conjunto dos reais positivos no intervalo 0, 1, então nós temos uma prova de que esse intervalo 0, 1 ele não é enumerável. Para fazer isso, nós vamos considerar a função que eu acho que é a mais natural de todas. Como é que a gente pega um número real e associa ele a um número menor do que 1 e maior do que 0, né? Que é uma função que vai dos reais positivos, nos números reais positivos também, mas menores que 1. A maneira mais natural de fazer isso é pegar um número x e associar a ele a x dividido por alguma coisa maior do que ele. Por exemplo, x mais 1, x mais 2, x mais qualquer um desses números. Eu vou fazer como sendo x mais 1. Então, para mostrar que essa função ela é bijetora, a gente, ao invés de fazer da maneira usual, mostrar que ela é injetora e mostrar que ela é sobrejetora, nós vamos mostrar apenas que ela possui inversa, porque uma função ela é invertível sim, somente se ela é bijetora. Em geral, esse procedimento de encontrar a função inversa se confunde com a ideia de mostrar que ela é sobrejetora, né? Porque a gente, dado um elemento y, deixa eu primeiro escrever quem é a função, né? A função é f de x igual a x dividido por x mais 1. Não tem nenhum problema fazer essa conta, porque aqui nunca vai dar menos 1. Essa função está bem definida porque x é um número positivo, x mais 1 também. Quando você divide x por x mais 1, ainda dá um número positivo. E é claro que x dividido por x mais 1 é menor do que 1, né? Porque se a gente prestar atenção, x é menor do que x mais qualquer coisa. Então é menor do que x mais 1. Então multiplicando pelo inverso de x mais 1, que é um número positivo, então você vai ter que x sobre x mais 1 é menor que 1. Então a função está bem definida. Então vamos mostrar que essa função ela possui uma função inversa. Bem, para encontrar a função inversa, como eu falei antes, ela se confunde um pouco com a ideia de mostrar que a função é sobrejetora. Então, dado um número y, dado um y contra domínio, dado y pertencente ao intervalo 0, 1, quando a gente quer mostrar que a função é sobrejetora, a gente quer procurar um x, né? Quem é x pertencente ao domínio, que é R+, tal que f de x é igual a y. Ou seja, a gente quer procurar esse x, se ele existir, a gente diz que a função é sobrejetora. Mas esse procedimento é muito importante para encontrar a inversa da função, porque agora isso aqui equivale a dizer que f de x é x dividido por x mais 1 é igual a y. E a ideia aqui vai ser encontrar quem é x, que é exatamente o procedimento de encontrar a função inversa. Né? A gente vai isolar aqui x. Multiplicando tudo por x mais 1, então x vai ser igual a y vezes x mais y. Então agora, somando com o simétrico de y vezes x, então x que multiplica, já colocando logo em evidência, 1 menos y é igual a y. E, portanto, a gente encontrou quem é x, né? X vai ser igual a y dividido por 1 menos y. Ou seja, a função inversa, a função... Deixa aqui. Assim, então a gente acabou de demonstrar que a função ela é sobrejetora, né? Antes de falar sobre a função inversa, a gente não acabou de demonstrar que ela é sobrejetora. Por que ela é sobrejetora? Porque, dado um número y qualquer no intervalo de 0 até 1, ou seja, um número que é positivo
e menor do que 1, a gente encontra um número x perto dos reais que é dado por essa expressão. Observe que aqui não tem problema nenhum menos y. O y nunca vai ser 1, porque o y é um elemento que é menor do que 1. 1 menos y nunca vai ser negativo, porque y é menor também do que 1 e maior do que 0. Portanto, aqui esse número x está bem definido. Então isso mostraria que a aplicação ela é subjetora. Que a ideia, como eu falei antes, é muito parecida com você encontrar a inversa da função. Então, quem seria a função inversa? A função inversa, a gente encontrou aqui como x é y sobre y menos 1. Então, a função inversa, que eu vou chamar de f a menos 1, tá? Em vez de chamar de outra letra, como todo livro fez, f a menos 1 de x é dado por x dividido por 1 menos x. E agora, quando você fizer f composto com f a menos 1, vai observar que dá sempre a função identidade. Então, essa função aqui é a inversa da outra função. Como existe a função inversa, é porque a função f ela é bijetora. Né? Se você fizer f composto com f a menos 1 e aplicar isso a x, dá sempre igual a x. E do outro lado também, né? Tem que ser inversa tanto à direita como à esquerda. F a menos 1 composto com f no ponto x também vai ser igual a x. Vou fazer apenas uma delas para a gente observar que realmente dá, e a outra fica como exercício para vocês fazerem. Então, vamos fazer primeiro essa aqui mesmo. Então, vamos fazer f aplicado em f a menos 1 de x. Bem, o que f faz com um número? A definição da função é f de x é x sobre x mais 1. Então, f aplicado a esse número aqui vai ser igual a... Tenta colocar mais para baixo. É igual a esse número, f a menos 1 de x, dividido por esse número mais 1, f a menos 1 de x mais 1. Bem, agora fazendo aqui as contas, f a menos 1 de x é igual a x dividido por 1 menos x. Tudo isso dividido por f a menos 1 de x, que é x. Agora eu coloco mais para baixo, porque tem que fazer uma continha, dividido por 1 menos x mais 1. A folha acabou, mas vou colocar aqui na frente só porque a folha acabou. Quando eu tirar aqui o mínimo, vai ficar no numerador x mais 1 menos x. X menos x cancela, vai dar então apenas 1. Então vai ficar 1 dividido por 1 menos x. Então vai dar x dividido por 1 menos x, tudo isso sobre 1 dividido por 1 menos x. Ou seja, simplificando, nós vamos ter então que isso é exatamente igual a x, ou seja, f composto com a função que a gente mudou para menos 1 de x é exatamente igual a x. Fica como exercício fazer a outra, porque para você verificar que a inversa tem que ser inversa tanto à direita como à esquerda. Bem, mas isso demonstra que a aplicação f ela é uma aplicação bijetora. Como ela é uma aplicação bijetora, então nós temos então que o intervalo 0, 1 ele não é numerável. Como f de r mais no intervalo 0, 1 é bijeção, então o intervalo 0, 1 não é numerável, porque a gente sabe que r mais é não numerável. Sim, aí você pode dizer, mas por que é numerável? Por que não é numerável? Porque se por algum acaso esse conjunto fosse enumerável, e você tem uma objeção, por ele ser numerável, tem uma objeção dos naturais nele. Aí como já tem uma objeção desse conjunto nesse outro, aí você poderia fazer uma objeção direta dos naturais nesse aqui, que não pode ocorrer, né? Porque esse conjunto R+, ele é um conjunto não enumerável. Então, com isso, a gente demonstrou que o intervalo 0, 1 é um conjunto não enumerável. Agora, para qualquer que seja um outro intervalo, se é um intervalo em R,
não degenerado, é sempre chato falar não degenerado, mas é um intervalo que a gente está acostumado. Vou colocar aqui não degenerado, porque depois alguém está assistindo e está sem o áudio, como é o meu caso aqui, degenerado. A gente pode pegar dentro desse intervalo I dois elementos quaisquer. Você tem um intervalo, e dentro desse intervalo ele podia. Agora, esse intervalo ele pode ser fechado, à esquerda, aberta. Ele pode ter várias características, mas dentro dele você pode escolher dois pontos quaisquer, que eu vou chamar de A e B. A sendo menor que B. A estando à esquerda de B. É sempre possível você fazer isso, porque é um intervalo que é não degenerado. Então, tome A menor que B, com cada um deles pertencente a esse intervalo. E nós vamos agora nós vamos encontrar uma bijeção, chamar φ, do intervalo 0, 1, nesse conjunto, que é um intervalo aberto a B. Observe que como tanto A como B pertencem ao intervalo I, o intervalo AB está totalmente contido dentro de I. Né? Porque, mais uma vez, esses números A e B estão no intervalo. Ele pode ser de qualquer jeito, tá? Podia até ser aberto aqui também, não tem problema nenhum. Eu peguei dois pontos dentro do intervalo, então os pontos desse intervalo são todos os pontos que estão caracterizados, né, por estar a distâncias estritas ou poderem até ser iguais dos extremos do intervalo. Né? São menores ou iguais ou apenas menor do que os extremos do intervalo. Então, por transitividade, esse ponto por estar no intervalo também é maior do que o extremo. E esse aqui é menor do que o outro extremo. Então, claro que o intervalo que tem A e B como extremo está dentro do intervalo maior. Se ainda não viu isso, faça como exercício para treinar um pouco de desigualdades. O mais importante aqui é que o menor dos dois números é maior do que o extremo esquerdo e o maior dos dois números é menor do que o extremo direito. Então, bem, para encontrar aqui essa bijeção, nós vamos fazer a ideia lá da geometria de esticar se esse aqui fosse maior do que esse, ou comprimir se esse intervalo AB tivesse um tamanho maior do que uma unidade, né, fosse maior do que esse, a gente poderia esticar esse até chegar nesse outro. Se fosse o contrário, a gente iria comprimir o intervalo 0,1 até ficar do tamanho desse aqui. Ou seja, é uma ideia que a gente já conhece já de um certo tempo. A gente tem o intervalo 0,1 e, digamos que aqui seja, nós vamos fazer, na realidade é a função afim. Que é só para ilustrar, tá? Você tem aqui o número 0, supor que o 1 seja aqui está o eixo x. Eu quero levar esse intervalo 0, 1 por uma função bijetora em outro intervalo, que é o intervalo AB. Claro que apenas são os extremos, tá? Os dois intervalos são abertos. Digamos que o A esteja aqui e o B esteja para cá. Tanto faz se fosse para baixo também, tá? O desenho aqui não vai atrapalhar, não. Então, nós estou procurando uma função que vai levar o 0 no A. Claro, aqui eu estou colocando o extremo para ficar mais fácil de explicar a função. E o 1 no B. Então, é uma função que a gente conhece, que tem essa característica. É exatamente a função cujo gráfico é uma reta, a função afim. Então, a gente está procurando uma função que, dado um número qualquer entre 0 e 1, que é um x, o intervalo aberto 0 e 1 são todos números compridos entre 0 e 1. Dado um número qualquer entre 0 e 1, a imagem dessa função tem que estar entre
A e B. Então, por exemplo, um exemplo de uma função que satisfaz essa propriedade é a função afim. Φ de x igual a m vezes x mais n. Um desses m e n são coeficientes que tem que satisfazer essas duas propriedades. O f de 0 tem que dar a. Aqui, pessoal, é aberto, tá? O nosso caso aqui é aberto, os intervalos são abertos. Aqui o 0 e o 1. Mas a função que a gente vai procurar que tem essas características, a gente pode calcular tranquilamente, tá? Depois a gente retira do domínio apenas esses dois pontos. Aqui o a e o b não pertencem, são abertos. Então, a priori, não teria nesse ponto do gráfico, também não teria esse ponto do gráfico. Para levar os intervalos 0 e 1 no intervalo AB. Mas para a função que eu estou procurando, vai ser a função que tem essa característica, mas depois eu retiro do domínio dela esses pontos. Então, vamos fazer isso. Então, a função tem que ter a propriedade que o φ aplicado a 0 teria que ser igual a e φ aplicado a 1 tem que ser igual a B. No livro eu já disse de cara quem é a função, tá? Nos dois casos, eu já coloco a função lá sem explicar de onde é que veio. Que também não precisa explicar, mas é bom a gente entender bem o que está acontecendo aqui. Porque vai ter muitas questões que não é dada a função, você tem que procurar. Então tem que pensar um pouco, tem que fazer análise. Esse curso tem que fazer análise. Nem análise no psicólogo não, tá, pessoal? Bem, então, agora o que você vai fazer? Vamos procurar quem são M e N para os quais valem essas condições aqui. Só substituir os valores, né? Quando o x for 0 aqui, o φ tem que valer A. Então, quando substituir os valores, vamos ter φ aplicado a 0 por um lado tem que dar A, mas por outro lado, substituindo vai ficar m vezes 0 mais n, que dá n. E φ aplicado a 1 tem que dar B por um lado, mas por outro lado dá mx mais n. Então vai dar m mais n. Então daqui a gente tira logo que n é igual a e daqui a gente tira que m mais n é igual a b. Como n é igual a então m vai ser igual a b menos a. Ou seja, a função φ, que vai do intervalo 0, 1 no intervalo AB, dada por, pega o número x, associa a m vezes x. M é b menos a. B menos a vezes x mais n. N é a. É uma função que vai levar esse conjunto nesse, né, para esse argumento que a gente fez. Se você não lembra disso, do ensino médio, fundamental, você pode mostrar que números dessa forma aqui sempre são maiores ou iguais que A, não, maiores ou iguais, não, são sempre maiores que A e menores que B, se x é maior que 0 e menor do que 1. Ou seja, para garantir que esse intervalo vai nisso. Mas é fácil ver, por exemplo, quando x for igual a 0, aqui dá exatamente A. Quando x for igual a 1, vai dar B menos A mais A, que dá B. Então, vai de A para B. Apesar de que você fala aproximar que nem é aberto no 0 e não... E você, quando o x nunca pode ser 0 e o B nunca, e o x nunca pode ser 0 nenhum, é verdade, o x nunca pode ser 0 nenhum, mas só para a gente fazer aqui a análise e concluir. Se você tivesse mais, como é que se diz, zelo, mais formalidade, você escreveria como x é maior que 0 e menor que 1, isso implica, multiplicando aqui por B menos A qualquer. Vou fazer com mais detalhes, tá? Como x tem 0 e 1, então multiplicando tudo por B menos A. Aqui B menos A que é maior que 0. Nós vamos ter B menos A vezes 0 dá 0. Menor que B menos A vezes x, vamos ter B menos A vezes x. Menor que B menos A. E agora eu vou somar tudo isso aqui com A. Quando somar A tudo, você vai ter 0 mais A dá A. Menor que B menos A vezes x mais A vai dar B menos A vezes x mais A. Menor que B menos A mais A vai dar apenas B.
Portanto, ó, esse termo aqui, né, o φ de x, com certeza é sempre maior que A e menor do que B. Então, essa função está bem definida. Como ela é a função afim, no final das contas, né, B menos A vezes x mais A é uma função afim, é uma constante vezes x mais A. Essa função ela é uma função que é injetora. E pelas análises que a gente fez aqui, dá para você observar que ela é uma função sobrejetora, então é uma bijeção. Então, como é uma bijeção do intervalo 0,1 em um subconjunto do intervalo I, né, lembrando que esse B e A estavam dentro de I, e esse conjunto é não enumerável, então o intervalo AB qualquer é aberto, é não enumerável. Estando dentro de I, portanto, então, o intervalo I ele é não enumerável. O autor do livro ele fez utilizando módulos e tratou do intervalo que vai de -1 até 1. No final das contas é a mesma coisa. Foi um pouco mais trabalhoso, mas a mesma coisa. Bem, então com isso a gente tem que qualquer que seja o intervalo dos reais, intervalo não degenerado, esse conjunto ele é não enumerável. Não importa quão pequeno o intervalo seja, tá? A gente colocou aqui o intervalo 0,1, mas, por exemplo, o intervalo 0, 10 elevado a menos 100, ou seja, um Google, o inverso de um Google é um número muito pequenininho, né? Esse conjunto aqui, que é o tamanho extremamente pequeno, ainda assim é um conjunto não enumerável. Bem, então, somente para encerrar o conteúdo da avaliação, que é o teorema 6 do livro-texto, diz que qualquer que seja o intervalo, ele contém conjuntos, contém elementos racionais e números irracionais. Então, todo intervalo não degenerado contém números racionais e números irracionais. Como é que a gente prova isso? A ideia é uma ideia também geométrica. Nós vamos fazer um desenho para ilustrar. A gente mostra que qualquer que seja o intervalo, ele contém números irracionais. Primeiro, ele não poderia conter apenas números somente racionais, né? Porque se ele tivesse apenas números racionais, ele seria um conjunto enumerável. E a gente sabe que os intervalos não são numeráveis. Então, vamos escrever isso. Observe que em qualquer intervalo existem números irracionais. Porque, como eu falei, se não fosse assim, o intervalo seria numerável, né? Porque seria formado apenas por nacionais. Pois, se não fosse assim, vou chamar o intervalo de I, tá? O intervalo, vou chamar de I, iria estar dentro do conjunto dos números racionais, se eu tivesse somente elementos racionais lá dentro. E aí, portanto, o intervalo seria enumerável. E a gente acabou de demonstrar que os intervalos são não enumeráveis. Que não pode, né? Uma contradição. Então, dentro dos intervalos, existem números irracionais. Vamos chamar esses números irracionais A e B. Vou pegar A e B pertencente ao conjunto dos números irracionais. Poderia até ser que apenas um deles... mas se apenas... A gente já sabe que tem irracionais. Se o B fosse racional, aí teria um racional e irracional e pronto, aí estaria demonstrado o teorema. Então, supor que os dois sejam, por exemplo, irracionais, para ser o pior caso possível. Aí, nesse caso, o que ocorre é o seguinte, tem um intervalo, tem aqui os reais, dentro dos reais
tem um intervalo, e nesse intervalo, lá dentro tem os números A e B. E a gente quer mostrar que existem números racionais aqui dentro. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos considerar... A gente sabe que se qualquer que seja esses pontos A e B, esses números A e B, vamos supor que seja o número zero, nós podemos pegar um número natural tão pequenininho, mas tão pequenininho, que quando eu vier quebrando aqui os números reais sempre nesse mesmo tamanho, se esse número for muito pequeno, então, digamos, só para entender, digamos que seja um décimo, tá bom? Aqui seria um décimo, 2 décimos, 3 décimos. Somando todos eles, nós temos números sempre racionais. E uma hora, a gente iria entrar aqui dentro do intervalo determinado por A e B, ó, e aqui dentro você iria ter números racionais. A ideia é essa. Então, a gente tem que pegar um número racional, de tal maneira que a distância desse ponto até esse seja menor do que esse número racional. Então, nós vamos tomar um que seja menor do que a distância de A até B, seja menor do que B menos A. E que isso é possível, porque, por exemplo, B menos A não é o ínfimo dos inversos naturais. Então, a gente pode pegar um número da forma 1 sobre n. Então, seja n pertencente aos naturais, tal que 1 sobre n é menor do que B menos A. Isso é sempre possível ser feito por vários motivos. Por exemplo, 1 sobre B menos A não é cota superior dos naturais. Então, eu posso inverter aqui, vai ficar 1 sobre menor que B menos A. B menos A, por ser maior do que zero, né? Relembrando, isso aqui é maior do que zero, não é o ínfimo dos inversos naturais. Então, tem várias formas de fazer essa análise. Então, vamos encontrar esse número natural n, seja n com essa propriedade, e vamos agora argumentar como antes. Fazendo isso, aqui é 1 sobre n, 2 sobre n, 3 sobre n, você vai fazendo essa somando. Uma hora nós vamos entrar aqui dentro do intervalo cuja dimensão A e B. E vai ter exatamente um ponto deles, né, que vai estar aqui dentro. Então, mas como escrever isso? Porque tem um problema aqui, né? Porque poderia ocorrer, esse exemplo que eu fiz, eu coloquei A e B positivos, mas A e B poderiam ser, por exemplo, números negativos. Mas não tinha problema, a gente quebrava a reta tanto para a direita aqui, como também para a esquerda, não tem nenhum problema. Então vamos considerar os intervalos I, M, não N, como sendo os números que vão ser os intervalos desse tipo aqui, que a gente discutiu. Aqui seria 0, aqui seria 1 sobre n, 2 sobre n, 3 sobre n. Então são os intervalos desse tipo. Aqui embaixo é n. E a gente vai contar, por exemplo, lá era 1 sobre n, 2 sobre n, 3 sobre n. Então, como eu vou pegar aqui o n para contar esses elementos, a forma m sobre n, m mais 1 sobre m. Agora, onde m não pertence aos naturais, porque tanto pode crescer para a direita como para a esquerda, m pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, quando m for 0, né, o i0 vai dar aqui 0 sobre n, que é 0, 1 sobre n, vai dar o primeiro de todos. Quando m for igual a 1, vai dar 1 sobre n, 2 sobre n, então vai dar esses intervalos. E o que acontece é que se a gente unir todos eles, a união de todos os IM, onde m pertence ao conjunto dos números inteiros, isso aqui é igual aos reais. Porque a gente já demonstrou, né, que dado o corpo dos reais arquimediano, dados A e B, existe no natural n, tal que n vezes A é maior do que B. Ou seja, a gente pode ir acrescentando esses elementos até chegar nesse número real dado. Então, o real realmente é a união desses conjuntos. Bem, então,
o número A, que pertence aos reais, vai estar dentro de um desses intervalos, né? Ou seja, existe um M pertencente aos naturais, tal que A pertence a esse intervalo e M. Daí, como ele está aqui dentro, A, relembrando esses elementos, são da forma M sobre N, M mais sobre N, como A está aqui dentro, então ele tem que satisfazer maior ou igual que esse e menor ou igual que esse. Só que não pode ser igual porque A é um número irracional e esse aqui são números racionais. Então o que ocorre? A está dentro do M, então A vai ser maior do que M sobre N e menor do que M mais 1 sobre N. Né? Porque ele não pode ser igual porque aqui são números racionais, a gente está supondo que A é um número irracional. Mas como a gente estava fazendo antes, né, esse tamanho desses intervalos, 1 sobre n, que é o tamanho de todos eles, é menor do que a distância de A até B. A gente pegou como sendo, quando a gente escolheu quem era o n, a gente escolheu o n como sendo menor do que B menos A. Né? 1 sobre n como sendo menor do que B sobre A. Então, m mais 1 sobre n... Cadê? Deixamos... Aqui não tem problema para voltar. E eu não posso voltar ao vídeo agora. Mas a gente escolheu o número n de forma que 1 sobre n era menor do que B menos A. Portanto, agora a gente vai demonstrar que esse número... Deixa eu me lembrar que foi o que a gente fez. Que era A, B, 1 sobre n é menor do que isso. Então, quando eu somar A mais 1 sobre n, que é exatamente isso aqui, vai ser menor do que B. Então, vamos lá, né? Vou escrever aqui como B menos A é maior que 1 sobre n. Isso implica dizer que A mais 1 sobre n é menor do que B. E daí... então, e esse aqui, 1 sobre n, é exatamente o tamanho do intervalo, né? 1 sobre n é exatamente igual ao tamanho do intervalo, ou seja, m mais 1 sobre n menos m sobre n, que são os extremos do intervalo que nós encontramos que o A pertence. Né? O A pertence, vou até colocar aqui quem é o IM, o A pertence ao intervalo IM, que vai de m sobre n até m mais 1 sobre n. Portanto, como A mais qualquer número racional que é no máximo 1 sobre n é menor do que B, então isso quer dizer que o número m mais 1 sobre n, porque isso aqui é A está entre, pertence ao intervalo que começa em m sobre n e termina em m mais 1 sobre n. O tamanho do intervalo que vai de m sobre n até m mais 1 sobre n, a gente encontrou como sendo 1 sobre n. Então, digamos que aqui é o m sobre n, e isso aqui é o m mais 1 sobre n. Então, daqui para cá é 1 sobre n. E a gente sabe que A mais 1 sobre n, que daqui até aqui, ainda é menor do que B. Portanto, até que fim a gente concluiu que m mais 1 sobre n é um número que é menor do que B e maior do que A. E é um número que pertence ao conjunto dos números racionais. Logo, esse número
M mais 1 sobre N pertence ao intervalo I, porque ele está entre A e B. E A e B é um intervalo aberto AB, né, de extremos A e B está totalmente dentro do conjunto I. Pronto, é com isso a gente encerra o assunto para a avaliação. Eu não queria fazer outro vídeo para demonstrar que todo conjunto possui números racionais e irracionais. Acabou que isso aqui ficou muito grande e um pouco meio estranho no final. Mas vocês refaçam os detalhes e vejam alguma omissão que eu cometi. Obrigado por terem assistido e até a próxima exposição.